Saúde em Pauta. Oferecimento. Clínica Slim, especializada em tratamento capilar, trazendo de volta a sua autoestima. Boa tarde, está no ar mais um Saúde em Pauta. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, por estar conosco. O tema de hoje é transtorno mental, né? A gente vai seguindo aí uma série de temas sobre saúde mental, a importância de se manter equilibrado. E é claro, né? A gente sabe que no dia a dia a gente vive diversos papéis, né? Por exemplo, eu sou mãe, eu tenho que cuidar da casa, eu sou profissional. Todo mundo tem diversos papéis sociais, então a gente vive sob um estresse constante. Daí veio a pandemia, né? E tudo ficou mais imprevisível ainda, né? Como a gente observar se a gente está sendo equilibrado ou se tem algum sinal que a gente tem que ficar atento e falar, opa, tá na hora de eu procurar ajuda, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 20 milhões de brasileiros sofrem de transtornos mentais. É um número muito grande. E com a pandemia, com essa nova realidade que a gente vive, temos que ficar atentos a tudo isso. Por isso, trouxemos um convidado muito especial, que é um médico psiquiatra que atua em Limeira, Dr. Roberto Canton. Olha só, ele é médico psiquiatra, tem graduação em residência médica em psiquiatria na Santa Casa de São Paulo e título de especialista em psiquiatria, psiquiatria geriátrica e psiquiatria forense. Muita coisa, né, doutor? Muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigado, Carol. Obrigado por dar essa oportunidade para a gente falar de um tema que é tão importante, né? A gente vem observando um crescimento, né, dos transtornos mentais ao longo das décadas. Isso é algo que vem sendo apresentado em diversos estudos. Nas últimas décadas, o incremento, né, o aumento de transtornos mentais é notório, é evidente. Com a pandemia, a gente ainda não conseguiu recortar claramente, porque esses estudos são difíceis de fazer, né, levam tempo para serem feitos, então a gente ainda não tem a real dimensão do problema que vai se apresentar. Mas a gente sabe que por aí vem uma chamada quarta onda, né, relacionada à Covid, a pandemia, que essa quarta onda seria os transtornos mentais decorrentes desse todo esse cenário que a gente está vivendo. Eu acho interessante, né, que a gente primeiro possa definir o que é transtorno mental. Acredito que isso vai trazer para a gente um maior entendimento e um maior esclarecimento entre o que é normal e o que é patológico, o que é adoecimento de fato, né? Nós temos diversas definições sobre transtorno mental. Uma das que eu mais gosto e simpatizo é como a gente tem, né, uma matiz, ou seja, né, uma série de vivências afetivas, emocionais, ao longo do dia, ao longo das semanas. Então, a gente fica triste, a gente pode ficar mais ansioso na expectativa de uma ligação, de um contato com alguma pessoa, de uma resposta de um trabalho. Então, essa ansiedade ela é natural, na expectativa de que algo vá acontecer, então a gente fica um pouco mais preocupado, pode até atrapalhar um pouquinho o sono, a mesma coisa acontecendo com a alimentação, né, com diminuição do apetite, enfim. Mas a gente circula sobre essas emoções cotidianamente. O transtorno mental, ele significa o congelamento, né? Se a gente tivesse uma condição, né, de avaliar como seria um arco-íris, né, com uma série de cores, a gente para em uma determinada cor. No caso da depressão, a gente vai parar na cor cinza, né? O mundo ficaria cinza para sempre, né? Algo assim, seguindo aí essa analogia. Não é um cinza de passagem, né? Não é um cinza por um entristecimento por algo que possa acontecer, mesmo a perda de alguém, a morte de um ente querido, uma situação, né, de um mal acontecido de uma maneira
repentina, né, inesperada. Então, assim, isso é natural, o entristecimento ele é natural. O que não é natural é a gente congelar no entristecimento. A depressão não é só entristecimento, isso também pode confundir bastante as pessoas, né? A gente pode nem ter o entristecimento propriamente dito na depressão, mas a gente pode ter uma apatia marcada, né? A gente pode ter uma falta de prazer nas vivências cotidianas decorrente dessa situação. Eu acho que as pessoas, em geral, pensam que para estar deprimido, a gente tem que estar triste, né? Sim, a tristeza pode, inclusive, ser um dos sintomas, mas, assim, o que a gente precisa também observar é que a falta de prazer pelos eventos habituais, né, por aquilo que a gente gosta de fazer no cotidiano, a falta de ânimo para realizar algo, isso também está relacionado à depressão. Então, a depressão ela pode não ter a tristeza, né, o humor deprimido como sua principal apresentação. Pode ter, inclusive, a apresentação de diminuição de prazer. Isso vai trazer uma apatia, né, ao indivíduo nas questões do dia a dia, do cotidiano. Ela continua sendo a doença do século, a depressão, doutor? Então, acho que a gente tem que fazer algumas ponderações, né? O que acontece é que a depressão hoje acaba sendo a doença de maior impacto na capacidade dos indivíduos, né? Então, isso de uma apresentação dentro de uma sociedade competitiva que a gente vive, uma sociedade de consumo, né, da produção e uma sobrecarga e uma sobreexigência, né, das pessoas, o estado depressivo vai levar o indivíduo a um abafamento do seu funcionamento. Então, desde a depressão moderada à depressão grave, a gente tem isso um impacto, sem dúvida nenhuma, maior do que qualquer outra doença que venha, né? Então, numericamente, em termos de capacidade do indivíduo, em termos da execução das suas atividades cotidianas, a depressão, sim, acaba sendo a doença que hoje mais nos leva a essa condição de incapacidade, né? Parei, né? Tipo, parei minha vida, não sei para onde eu vou, congelei, né? Como mesmo o doutor colocou. Doutor, eu gostaria de saber também qual a diferença, que acho que muita gente confunde, né? Da depressão, que é esse sentimento de apatia, de não sentir prazer, né? E dele ser constante, com a ansiedade. Mas antes, a gente vai para um rápido intervalo com uma dica especial e a gente volta já. Nada melhor que sorrir com confiança. A Oral Sim é a clínica número 1 de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e super estéticos, o implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir. Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 98929-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? Oral Sim. Estamos de volta com Saúde em Pauta e o nosso entrevistado de hoje é o médico psiquiatra Dr. Roberto Canton. Estamos falando sobre transtornos mentais, como identificá-los, quando um estado deprimido se torna realmente uma depressão. E a minha pergunta que eu gostaria de saber, doutor, é qual a diferença então da depressão e da ansiedade? Porque a ansiedade, pelo menos o senso comum diz que é o medo do futuro, né? É você não conseguir planejar o futuro, né? É o que a gente não está conseguindo exatamente agora, né? Nessa situação atual. Existem, enfim, definições, eu acho que algumas definições mais simples podem, né, fazer um direcionamento para a gente. A ansiedade, como você falou, né, quer dizer, o indivíduo estar no futuro, né? O corpo está no presente, mas a mente está no futuro. E a depressão, esse estado de melancolia, em geral, ele é voltado ao passado, né? Então, é como se a gente fixasse
em eventos trágicos ou situações que impactaram na nossa vida e a gente viver isso de maneira recorrente, né, como se fosse na atualidade. Existem apresentações muito distintas, né, da ansiedade e da depressão. Tem várias coisas que são chamadas, né, vários transtornos mentais que são chamados de depressão de uma maneira, às vezes, errônea, que o indivíduo tem um transtorno mental grave e até por não orientação adequada, ao invés dele chamar o transtorno mental, por exemplo, né, de esquizofrenia, como de repente tem, o indivíduo chama isso de depressão, né? Eu tenho depressão, porque às vezes nem é trabalhado esse diagnóstico com o paciente, né? Então, a depressão, eu acho que ela engloba quase tudo quando a gente fala de transtornos mentais, né? Até porque nos estados de ansiedade muito fortes, muito intensos, a gente vai ter um grau de ansiedade relacionado, né? Desculpa, nos estados de ansiedade muito graves, a gente vai ter um quanto de depressão também associado, né? Apesar então de... depressivo é ansioso? O depressivo pode ser ansioso também? Ele vem junto, sim, então, é isso? Sim, sim. Há uma diferença entre ansiedade e depressão, né, enquanto apresentação, como, vamos dizer, entidades diagnósticas, quer dizer, como situações diferentes, como adoecimentos diferentes. Mas sempre ou muito frequentemente, nos quadros de ansiedade grave, a gente vai ter depressão. E nos quadros de depressão grave, a gente também pode ter um nível significativo de ansiedade. Então, eles não são tão, entre aspas, limpos assim, né? Não há uma apresentação única. Em geral, tem, né, um pouco de salpicado de cada vivência, vamos dizer, de cada estado de humor. É claro que, diante de um quadro ansioso, as estratégias medicamentosas ou de intervenções são um pouco distintas das intervenções e estratégias medicamentosas do que a gente vai ter nos quadros depressivos, né? Defina pra gente, doutor, o que é um quadro de ansiedade? Quais são os sintomas? Então, o quadro de ansiedade apresenta uma certa inquietação mental, né? É um pensamento que ele tem uma certa aceleração, a gente não consegue meio que dominar esse pensamento, mas ele está atrelado à preocupação, né? Ele está atrelado ao medo. As mesmas sensações do medo, ela vai atingir o restante do corpo. Então, a gente pode ter, né, as vivências de taquicardia, de palpitações, de tremores, de suor das mãos, alguns desconfortos, outros intestinais, urinários. Então, às vezes, a pessoa tem uma urgência, né, miccional, ou seja, a vontade de urinar toda hora. Então, várias apresentações elas podem ter, tanto somáticas, propriamente, quanto, vamos dizer, psíquicas, propriamente dita, né, em relação ao pensamento. Eu já tô me identificando aí um pouco. Doutor, você tá falando, eu já tô me identificando, mas tudo bem, deixa para lá. Doutor, como que a gente leva isso? A gente fala, nossa, agora eu preciso procurar uma ajuda. Eu procuro um psiquiatra e como que é essa avaliação? Como que é feito esse tratamento? Tem uma psicóloga junto, um psicólogo junto? Como que é toda essa avaliação e esse tratamento? Carol, quando você falou, né, que parece que eu estou falando aqui, explicando e eu sinto, isso é normal. Porque a ansiedade é uma vivência natural do ser humano. Quem tem zero de ansiedade, a gente também precisa pesquisar um pouco esse indivíduo, né? Então, a ansiedade ela está presente em maior ou menor grau em determinadas situações de vida, né? A gente vai ter isso, vai ter a apresentação da ansiedade. O problema é quando a gente aumenta, né, o volume dessa ansiedade e a dose, né? Isso, exatamente. Todas as outras emoções, todas as outras vivências, elas ficam abafadas, né? Então é como se a gente vivesse plenamente só a ansiedade
e todas as outras nossas características, enfim, funções mentais, afetivas, emocionais, elas ficassem muito aquietadas, né? Muito silenciosas. Então, nós devemos procurar um profissional de saúde mental quando esse sintoma ele começa a interferir no nosso dia a dia, quando ele começa a impactar nas nossas relações pessoais, no nosso desempenho no trabalho, no nosso equilíbrio, na nossa harmonia interior, né? Então, eu acho que a gente tem uma sociedade que ela nos leva frequentemente a um estado de desequilíbrio. Então, a sociedade posta agora para a gente, ela vive uma série de inseguranças, então a gente vive uma série de medos. Se a gente pudesse comparar na década de 50, 60, as pessoas tinham um olhar, né, para o mundo de uma maneira mais tranquila, não via a finitude, vamos dizer, dos recursos naturais, não via essa questão do consumo como algo tão importante, quer dizer, eu sou o que eu tenho, né? Eu não sou o que eu sou. Então, isso acho que apertou muito as pessoas para que fosse impelido, que a gente fosse impulsionado para vivências desconfortáveis, a gente sempre se achar devendo algo, né, seja para a gente mesmo, para alguém, né? Então, dentro desse desenho da falta, aí eu acho que isso facilita muito a vivência de um transtorno mental que a gente precisa mesmo de um auxílio. Eu só vou diferenciar porque existem transtornos mais graves, onde não necessariamente uma vivência externa esteja relacionada ao surgimento, né? Então, a gente tem questões muito mais internas, né, do ponto de vista neuroquímico, hereditário, que vai nos levar a alguns transtornos mentais, a alguns adoecimentos, né? Mas eu acho que eu me alonguei um pouco, né, na questão das relações, quer dizer, das interferências para o transtorno mental, mas é bastante curioso que quando a gente trabalha tanto no início da formação como psiquiatra e quando a gente presencia, né, a formação de residentes em psiquiatria, é muito curioso porque a gente vai se identificando com cada coisa que a gente lê, né? Então, você vai se vendo, porque, mais uma vez, faz parte do ser humano essas vivências. O que não faz parte é o congelamento em dada situação que interfira diretamente na nossa vivência. Na nossa né? vida. Aí tem que procurar um profissional mesmo para uma avaliação mais aprofundada, né? E profissional, é claro. Sim, sim, sim. Existem maneiras da gente prevenir isso para a gente fechar o nosso programa de hoje? Alguma prática, alguma coisa saudável, alguma dica para, sei lá, para a gente se manter no equilíbrio, nessa saúde mental, para ter essas vivências, mas não ter esse congelamento? Então, eu acho que, basicamente, tudo que se sabe para se manter uma saúde física também se correlaciona à saúde mental. Então, nós temos que, enfim, ter uma alimentação adequada, evitar álcool, evitar drogas. Então, isso também é bastante importante. A gente vive numa sociedade altamente permissiva em relação ao uso do álcool, por exemplo, entendendo que não é um problema, e sim, né, o início, inclusive, mais precoce do uso de álcool é um risco aumentado para desenvolvimento de transtornos mentais. A mesma coisa acontece com drogas, até mesmo a maconha, que é uma droga que também vem numa discussão bastante significativa aí. A gente sabe que um uso abaixo aí dos 16 anos, um consumo mais intenso, aumenta muito o risco da esquizofrenia, né? Então, não só a gente está falando da esquizofrenia em relação à gravidade, mas, sem dúvida nenhuma, também em relação à depressão. Da mesma forma, o uso maciço, né? uma quantidade frequente de tempo no celular, né? A gente sabe que as mídias sociais vêm impactando, principalmente
nos adolescentes, há um adoecimento mais marcado, mais frequente. A gente vem tendo, né, uma elevação, inclusive, das taxas de suicídio, né, nessa população adolescente. Então, tudo que envolve uma vida saudável também acaba envolvendo uma prevenção de transtornos mentais. Viver num ambiente tranquilo, né, onde não haja violência verbal e física, que isso também é determinante, por vezes, de transtornos mentais mais graves. Então, tudo que envolve uma boa... o que é falado para boa saúde em geral também cabe aqui para a nossa condição de saúde mental. Atividade física, ter hobbies, né, que possam tranquilizar um pouco essas vivências e o estresse que a gente tem do dia a dia, ter tempo para a gente. Meditação é algo muito importante, que vem, né, se colocando já há bastante tempo como algo que tem um impacto muito positivo. A psicoterapia também ela é indicada para pessoas que não necessariamente tenham, né, um transtorno mental. É um fator de proteção, faz o indivíduo se ver com maior clareza e ver que mudanças pode realizar para que tenha uma qualidade de vida melhor. E eu reforço assim, que é sempre importante a gente procurar profissionais, né, que tenham uma boa formação. Então, acho que olhar currículo é importante. Na questão dos médicos especializados no atendimento aos transtornos mentais, o psiquiatra, apesar de ter um estigma, é o principal, né, médico e o mais formado, especializado para atendimento para esses sofrimentos, por esses adoecimentos. Ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação, obrigada por essas dicas valiosas que a gente está encerrando aqui o nosso Setembro Amarelo com essas dicas super valiosas. E com certeza quem está assistindo o Saúde em Pauta já anotou tudo, já sabe, já está com um pouco mais de conhecimento, né, sobre como lidar com tudo isso no dia a dia, entendendo um pouco mais. É isso que traz luz pra gente, né, o conhecimento. Então, obrigada pela sua participação, Dr. Roberto. Obrigado, Carol. Obrigado aos seus telespectadores. Tem em redes sociais, tem na TV, o pessoal assiste por vários canais, né? Ó, os contatos do Dr. Roberto, pode deixar à disposição, doutor? Pode, por favor. Então, eles já estão aí na tela para você. Ele tem até um quadro Descomplicando a Psiquiatria, né? Com algumas dicas super legais aí na página do Facebook. E assim a gente encerra o nosso programa, né? Com muita qualidade de vida, com mais conhecimento para você. Então, até a próxima. Saúde em Pauta. Oferecimento. Clínica Slim, especializada em tratamento capilar, trazendo de volta a sua autoestima.